Bom dia, meu nome é Cleoni Maffei, e eu faço parte do grupo de oração e intercessão desse projeto lindo que é Mães com Fé. E esse projeto foi sonhado, foi idealizado, criou vida mesmo, né? com a Tati Camargo e a Drica Reis, né? E tem abençoado muitas pessoas, muitas mães, né? E há também um canal em que as mães podem se comunicar, podem trocar experiências, podem tirar suas dúvidas, pode pedir oração. Então, eu queria estimular as mães que já conhecem esse projeto, que convidassem outras mães, que com certeza elas também vão ser muito abençoadas. Então, hoje aqui no meio desse feriado gostoso, que já deu talvez para curtir um pouco a família, vai continuar para curtir, os filhos ficam ansiosos por esses dias de feriado, né? Então, eu queria desejar que seja um fim de feriado muito bom para vocês, tá bom? E para a nossa meditação, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está em... Oi, Tati, tudo bom? Nós vamos ler o texto que está aqui em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3 e o versículo 4. Então, vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Bom, gente, esse texto, quando Paulo está escrevendo, ele dá a ideia de uma via de duas mãos, né? Uma via de que Deus nos consola, Deus nos socorre, mas que também nós temos um papel de fazer o caminho inverso, de buscar, além de buscar o consolo nele, levar esse consolo para outras pessoas. E como esse texto aparece essas duas palavras que são marcantes aqui, né? Que é o quê? É consolação ou consolo e tribulação. Então, vamos pensar um pouquinho nessas duas palavras e vamos começar com tribulação. Mas antes de começar com tribulação, eu queria pensar numa pequena diferença entre tribulação e preocupação. A preocupação, ao meu ver, é algo assim que a gente, de certa forma, tem um controle, né? Tem um controle sobre o que está acontecendo. Mesmo um controle emocional ou um controle de atitudes, não é? Parece que a gente ainda tem um certo domínio. Vamos supor, a criança foi deitar, estava bem, brincou, jantou, leu o livrinho à noite, estava feliz e foi dormir. No meio da noite, ela acorda chorando, a mamãe corre lá, põe a mão na testa, está com 39 de febre. A mãe fala, mas como é possível? Ela dormiu tão bem, agora tá desse jeito. Então, entra aquela angústia, aquela preocupação. No dia seguinte, leva no médico ou no pronto-socorro, o médico examina e fala, calma, mamãe, calma. O que ela tem é uma amidalite. Isso aqui, 2, 3 dias, ela vai estar boa. Ai, que alívio, né? Era uma preocupação e que abaixou a expectativa da angústia, né? Também, vamos supor, uma mamãe recebe um bilhetinho da professora, olha, alguma coisa está errada, seu filho está apresentando um comportamento estranho, vamos lá conversar? Você vai para a escola angustiada, nervosa, seu filho nunca deu trabalho, aí você conversa com a professora e ela fala, olha, estou percebendo isso, vamos por esse caminho, então você vai trabalhar aquela situação e a coisa se encaminha. Então, ao que parece que a preocupação, a gente pode dizer que tem um começo e um fim administrável, né? Então, é mais tranquilo, assim por dizer, a preocupação.
Mas quando a gente fala em tribulação, a própria palavra tribulação traz em si uma dimensão maior, né? Ela traz um peso, ela traz assim parece até mesmo uma dor dentro dela, né? E vamos então pensar um pouquinho em algumas o que poderia ser tribulações. E são muitas, muitas, muitas. Eu nem tenho condição de citar grandes tribulações. Mas como nós estamos falando com mães, eu vou me ater mais ou menos a esse aspecto com as mães, tá bom? Vamos pensar assim, uma mãe que nasceu o nenê está bem, nasceu normal, mas nos exames o médico vai falar, olha, tem alguma coisa aqui que não está legal. Ele não reagiu a certos estímulos, ele se comportou diferente, e vai crescendo, a mãe vai percebendo algumas diferenças. Isso é uma tribulação muito grande, não é? Vamos supor uma mãe com um filho autista. A grande dificuldade. Eu, por exemplo, tenho uma amiga muito querida que, aliás, tenho várias, né, com filhos com esse problema, mas uma em particular me chama muita atenção, porque ela tem um filho autista, e hoje com 14 anos, e com uma grande dificuldade de desenvolvimento. Existem aqueles autistas que são produtivos, né? Mas no caso dele, não. No caso dele é uma síndrome muito difícil mesmo. Ele está andando há pouco tempo, com a ajuda de 2 pessoas segurando, ele só se expressa através de sons, de gritos, né? Então, quem pode dizer que isso não é uma tribulação, não é? Vamos supor, uma mãe que perde um filho, não é? Pode existir tribulação maior, pode existir uma dor maior, pode existir um desestabelecimento emocional maior. É uma tribulação, não é uma tribulação? Outra coisa, vamos pensar agora na mãe de um adolescente, tá? Ela criou o seu filhinho, levava para a escola, alimentava, sabia onde ele ia na casa do amiguinho, tinha controle da situação. Mas a gente sabe que o adolescente, quando cresce, ele começa a querer pensar por suas próprias cabeças, né? E o grupo que ele vive é muito forte, ele precisa daquela aceitação, né? E às vezes um grupo que o aceita, ou que pretende aceitá-lo, exige certos compromissos com o grupo, né? E às vezes a criança é frágil, não consegue dimensionar o caminho que ela está entrando. E quando a mãe, de repente, olha para aquele caso, olha para aquele filho, ela fala, perdi meu pai, perdi o controle, o que eu vou fazer? Como eu resgato? Como eu vou buscar? Né? E isso é tribulação, né? Então, esses são apenas alguns exemplos, lógico que vocês teriam muito mais coisas para acrescentar, mas eu só quero assim que a gente pense que as tribulações são reais, nós não vamos em busca delas, normalmente elas vêm em nosso encontro, de maneira inesperada, de maneira que nós talvez nunca pudéssemos imaginar que fôssemos passar por elas, não é? Mas a Bíblia fala que o Deus de misericórdia e de toda consolação nos consola. Bom, aí eu falo, como que a gente descobre isso? Né? E eu, pensando nisso, eu cheguei à conclusão que a gente só encontra abrigo, consolo, em pessoas que a gente confia, não é? O seu chefe de trabalho, se ele tem caráter, se ele é uma pessoa que tem caráter, você confia. Se seu marido é uma pessoa de caráter, você confia. Né? Se a sua amiga mais próxima é pessoa de caráter, você confia. E o que é Deus? Não é? Que se ele não é a expressão máxima de caráter, não é? E como é que a gente aprendeu isso? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai armazenando o conhecimento do caráter de Deus.
Por isso que a gente lê a Bíblia. Porque toda ela, de Gênesis a Apocalipse, revela o caráter de Deus, né? E nós conhecemos, né, Deus de amor, Deus justo, Deus misericordioso, Deus fiel, Deus imutável, Deus perdoador, Deus supridor, Deus que trabalha por aqueles que neles esperam e, com certeza, muito mais, não é? Então, esse caráter forte de Deus que a gente foi aprendendo, foi lendo, foi assimilando, numa hora de tribulação, para onde nós vamos correr? Né? Não lembra que Pedro falou? Para onde iremos nós, não é? Nós vamos para os braços do Pai. Nós vamos para os braços do Pai e a gente se joga lá. E a gente se joga lá, sabe como? Quebrada, doída, machucada, arranhada de tudo quanto é forma. E a gente chega lá e chora diante dele. A gente chora, tá? Existe até um jargão no meio do cristão que fala assim, para Deus a gente não pergunta, não pergunta para quê, pergunta por quê. Isso pode ser quando tudo passa, sabe? Mas no meio da luta, se você perguntar a Deus por quê, ele pode responder, pode não responder, a gente não sabe, mas ele não vai se chocar com a sua pergunta, porque no meio da dor a gente pergunta por quê mesmo. Isso faz parte da essência humana e Deus não se escandaliza com a gente, sabe? Então, eu só queria dizer que a gente tem um lugar seguro para correr. E eu quero dizer que quando a gente vai para esse lugar onde a pessoa nos acolhe e a gente conhece que ele pode nos acolher, eu vou dizer, o consolo vem. E o consolo é sobrenatural. Consolo não é uma palavra do mundo material. Consolo é uma palavra do mundo espiritual. E ele vem e nos socorre, nos levanta. Eu não estou dizendo isso de discurso, né? Eu estou dizendo isso de experiência própria. Eu perdi um filho aos 22 anos, um jovem com saúde, um estudante brilhante, um músico, e o Senhor para si o tomou, né? E eu só sei que eu só podia ir buscar consolo naquele que eu conhecia, que era o Pai, porque eu sabia que só ali eu ia achar um abraço. Essa minha amiga que eu disse que tem um filho com autismo, ela é a pessoa do sorriso mais lindo que eu já vi. Ela tem mais 2 filhos que não tem problema, mas o filho do meio tem esse problema. E quando a gente a encontra, o que a gente vê é o sorriso no rosto dela que nos encanta, né? E num testemunho dela, ela disse, eu não conseguiria viver a minha vida se este meu filho não estivesse comigo. Principalmente porque ele me ajudou a ver a dimensão que Deus é e como eu posso confiar nele, como ele me supre de todas as minhas necessidades, sejam espirituais, materiais, emocionais, ele me supre. Então, eu fico assim encantada com isso, né? Fico encantada com esse consolo de Deus. Mas ele diz também que este consolo, né, não é quase que não seja uma propriedade nossa. Eu recebi o consolo, é meu agora, vou ficar com ele preso a mim. Não, ele diz que na forma que nós somos consolados, nós devemos consolar outros que estão passando por tribulações. E sabe por quê, gente? Porque a gente olha para o próximo com um olhar de empatia. A gente olha para o próximo e a gente sente a dor dele. E a gente vai chegar, vai abraçar, vai falar, eu sei o que você está sentindo. Eu sei da sua dor. A sua dor é real. Então, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a levar para o Pai que pode te abraçar, que pode te consolar, que pode derramar dos céus algo sobrenatural. E se você não está podendo no momento orar, eu vou orar com você. Eu vou ficar com você. E ele vai, e com certeza, Deus vai se derramar sobre essa pessoa, como se derramou por cada um que passou por tribulação e buscou o Pai. E para encerrar, eu queria ler
Mas um texto aqui que está em 2 Coríntios 4, do versículo 16 até o 18. Então, ele diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, nesse texto ele diz o quê? Né? Que a gente, às vezes, exteriormente a gente se desgasta mesmo, né? Mas interiormente a gente recebe reforço, recebe consolo, que nos levanta, que nos anima, que nos faz caminhar novamente, né? E ele diz que esses sofrimentos nossos são leves e momentâneos, mas a gente fala, como assim? É coisa que não vai mudar, não é? Mas se a gente pensar que a vida eterna, vamos imaginar uma coisa muito simples de se imaginar, só para ter uma leve ideia, né? Uma corda que vem lá de Belém do Pará, onde está a Drica, vai até a Patagônia, e a gente fizer um pontinho nessa corda, um pontinho que seja, toda a nossa vida representaria ali. Toda a nossa vida de alegria, nossa vida de sofrimento, nossa vida de trabalho, está ali. Quer dizer, o que é isso diante da eternidade? Mas, aqui, Paulo tá dizendo que os sofrimentos que nós passamos nessa vida produzem, desde que nós vamos ao lugar certo, vamos chorar no lugar certo, vamos receber consolo no lugar certo, eles produzem um eterno peso de glória, que é maior do que todo sofrimento, né? E ele diz, fixe os olhos naquilo que é eterno e não no que é passageiro. Então, essa foi a nossa meditação de hoje, e eu queria pedir que as mães que estão sofrendo por esse problema de tribulação sejam confortadas. E é nesse sentido que nós vamos orar agora, né? Não sei quantas estão passando por dificuldades, mas como Deus colocou esse texto no meu coração, eu gostaria de orar nesse sentido, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Te agradeço porque ela nos ensina sobre o teu caráter, ela nos ensina que nós podemos correr para ti em qualquer situação, que o Senhor é um Deus presente, é um Deus de perto e não de longe, Pai. Então, hoje, se alguma mãe, de alguma forma, está passando por uma tribulação, eu quero, Senhor, pedir que o consolo teu, que é sobrenatural, que não é consolo de homem, Senhor, é consolo que vem dos céus, atinja essas mães de uma forma única, Pai, e que elas sintam, Senhor, o bálsamo do teu amor. Também te agradeço por cada mãe, Senhor, desse projeto Mães com Fé, e peço que o Senhor a sustente sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.